Olá, eu sou Flávio Furlan e esse é mais um vídeo de Programando orientado a objetos com ABAP Object. No primeiro vídeo que eu coloquei aqui no link no post, você pode ver aqui que eu fiz uma introdução aos conceitos iniciais, ok? E agora nesse vídeo a gente vai direto para onde? Para o código. Eu só vou codificar com vocês e mostrar algumas características do ABAP Objects, criando classes. Eu vou mostrar como criar classes e criar o primeiro objeto e usar esse objeto, ok? Então vamos para o código. Criei já o programa. O que eu vou começar a fazer aqui? A primeira coisa que eu tenho quando eu vou criar uma classe, eu preciso começar com a definição da classe, tá? Então, eu começo com a keyword class e eu vou dar um nome para essa classe. Então, por exemplo, tá? ABAP types string. E a primeira coisa que eu preciso fazer é a definition. Ok? E termino com end class. Certo? Então, essa daqui é a primeira definição, a primeira parte da minha classe. Então, toda vez que eu vou criar aqui uma classe, eu preciso vir aqui e colocar class, o nome da minha classe e definition, tá? Então, essa daqui é a primeira parte da definição de uma classe. E termino com end class. Reparem aqui que assim, vamos lá, o que eu vou criar com essa classe aqui? Eu vou criar uma classe para manipular strings, tá? Então, é uma classe para manipulação de strings. Claro que você poderia usar todas as funcionalidades já standard do ABAP, tá? Mas aqui para você entender e para ficar bem simples o nosso código, eu resolvi criar uma classe para manipular as strings. Então, a ideia daqui é, eu vou ter um objeto string, mais ou menos, né, parecido com o que a gente tem em JavaScript e em outras linguagens. Então, toda vez que eu vou criar uma string, ao invés de criar com o comando data, eu vou fazer um create object, e aí eu vou fazer a manipulação dessa string. Ok? Reparem também que eu não estou usando a notação húngara, tá? Então, a notação húngara eu teria que colocar algo como local class, tá? Eu decidi há um bom tempo, em todos os meus exemplos e vídeos principalmente, eu vou procurar não usar, na verdade não vou usar a notação húngara, porque não faz sentido. Esse nome aqui, se eu dou um duplo clique em qualquer um dos navegadores, eu acho que no Eclipse é um pouquinho diferente. Ele vai para a definição, então eu não preciso ficar aí colocando no nome da minha classe qual que é no nome do meu objeto, né, do meu data object, qual que é a classe, qual que é o tipo de objeto que é aquele ali, tá? Então já vou direto pro objeto. Então depois que eu criei minha classe, o que eu preciso fazer? Eu vou começar a criar as minhas 3 seções dentro dessa classe, ok? Então a primeira seção é a pública, ok? Então, vou começar. O que é pública? É acessado de dentro por qualquer usuário, de dentro da classe ou fora da classe. Tá? Eu tenho a private section, que são elementos que são acessados somente de dentro da classe. Tá? E quando eu for falar de heranças, eu vou falar um pouquinho mais sobre protected section. Ok? Então, essas são as 3 classes. É assim que eu defino os elementos que são públicos, privados ou protegidos dentro da minha classe. Reparem aqui que precisa ser na ordem, tá? Primeiro público, depois protegido, depois privado. Ok? Começa com os mais públicos, terminando com o mais privado. Então, eu vou começar aqui a criar o primeiro elemento da minha classe. Eu vou começar pelos atributos, tá? Então, eu vou começar com uma constante. Eu declaro com constants. E o valor dela, então vou colocar um separador padrão da classe, ok?
Eu não estou entrando aqui de novo em detalhe qual é a melhor modelagem para essa classe. O importante aqui é a sintaxe, tá bom? Então, tipo é um char de 1 com um valor, sei lá, vamos colocar aqui um separador aqui, o pipe, tá bom? Só para a gente entender. Então, constante quer dizer que esse valor não vai mudar, tá? Para todas as minhas instâncias dessa classe, todos os objetos dessa classe, esse cara não vai mudar. O segundo que eu quero criar, esse sim é interessante, é realmente um atributo que pode mudar de valor no tempo de vida do objeto. Então, eu crio com o comando data, tá? Então, eu vou colocar aqui o valor da minha string, ok? Do objeto. Então, é a string em si, ok? Então, o que nós temos aqui? Uma constante e um data. Reparem aqui que eu criei com o comando data. Existe uma outra keyword, que é o class data. Ok? Para que serve isso daqui? Eu vou conversar com vocês mais para frente sobre o class data, mas o class data basicamente eu estou criando um atributo de classe. Então, se o data é um atributo de instância, o class data eu chamo de atributo da classe. Qual é a diferença dos dois? Imagina que eu estou criando vários objetos. Cada objeto vai ter o seu value. Okay? Se eu criar aqui um class data, okay? Por exemplo, value, não sei, class do tipo string. Então quer dizer que todos os objetos vão compartilhar o mesmo valor. Okay? É como se fosse, de uma maneira bem bizarra, um valor global para a classe. Tá bom? Mais para frente eu vou mostrar alguns tipos de utilização. Ele é bem interessante quando a gente quer, por exemplo, colocar valores dentro de uma tabela interna, tá? Para, por exemplo, não ter que ficar fazendo vários selects. Mas isso daí eu vou falar com vocês mais para frente. Mas para efeitos de didática, isso daqui já está bem legal. Então eu estou criando um atributo value, um atributo de instância do tipo string aqui, ok? E aí eu posso criar quantos valores e quantos atributos eu quiser aqui dentro da minha classe. Indo agora para a nossa parte, que é a parte pública, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é começar a criar os métodos. Claro que eu posso ter atributos no público, eu posso ter constantes públicas, tá? Mas para respeitar o conceito de encapsulamento, eu costumo colocar todos os atributos privados e aí somente os métodos públicos que podem acessar, que vão prover uma interface para o usuário externo. Então, o primeiro método que eu vou criar aqui, eu começo criando com methods, ok? Eu vou criar um constructor. Legal? O construtor, ele é um método, tá? Algumas pessoas até questionam se o construtor é realmente um método, ok? Mas ele é declarado como métodos e eu costumo chamar que ele é um método especial, no sentido de que ele tem um comportamento diferente dos outros métodos. Eu não posso chamar um construtor automaticamente, é o runtime que chama na hora que eu estiver criando um objeto. Ele serve para carregar os valores iniciais do objeto. Nesse caso aqui, eu vou criá-lo com um importing, aqui, importing, um valor que é o valor inicial da minha string, tá bom? Então eu vou criar aqui com o valor, o nome aqui string, value do tipo string, tá bom? Então, o que é que acontece aqui nesse ponto aqui? Se eu pedir para ativar o meu código, o que ele vai fazer? Ele vai dar um problema. Ele vai falar que o tipo, tem uma definição do método, mas ele não tem uma implementação. Então, para toda implementação, para toda definição de método, eu preciso ter a implementação desse método. Então, para
já permitir que ele que eu consiga ativar esse código, verificação de sintaxe e tudo mais, eu vou criar aqui a implementação. Então, para criar a implementação, eu começo com o comando class. Deixa eu lembrar aqui como é que era. Ok, Ctrl/espaço, ele traz as classes definidas e ainda não implementadas. Isso só funciona no Eclipse. End class. Então, vou declarar aqui, eu vou implementar o meu método. Vamos lá, método. Reparem que aqui o comando é method e lá em cima é methods, ok? A gente já vai conversar disso também. Ele traz aqui quais os métodos ainda não implementados. Termina com end method, tá? E basicamente esse método construtor que ele vai receber o valor da string e eu vou guardar aqui no value, ok? Então, vou chamar aqui me value igual, recebe o que? String value, tá bom? Então, reparem aqui que eu estou usando o me para declarar uma autorreferência, tá? Isso daqui é a mesma coisa que o this no JavaScript, no Java. Eu gosto de usar, se eu não usar, vai dar no mesmo, tá bom? Isso daqui é geralmente ensinado numa utilização, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, uma variável local no meu construtor, também chamado de value. Então, para identificar se é a variável local ou se é meu atributo de instância, eu utilizo o me. Eu gosto de usar o me em todas as situações, mesmo quando não tenho uma variável local, para deixar bem claro no seu código que eu estou me referindo ao quê? Ao atributo de instância value. Ok? Então, essa daqui é a implementação, tá? Se eu ativar, em teoria, deverá ativar sem nenhum problema. Então, o meu código já está ativo. Então, até aqui eu tenho a declaração da minha classe com o construtor já pronto. Vamos lá. Então, agora o que eu vou fazer, eu vou inventar alguns métodos aqui para mostrar diferentes maneiras de eu implementar a definição dos meus métodos. Basicamente, assim, o método tem uma assinatura e o nome do método em ABAP faz parte da assinatura, ok? Então, eu vou ter sempre um método, o nome dele e os seus parâmetros. Os parâmetros podem ser importing, exporting, returning, exceptions, ok? Então, vamos começar aqui. Então, methods. O primeiro dele é o trim, que eu vou tirar os espaços no começo e no final. Legal? Então, ele simplesmente returning value, string value do tipo string. Ok? Então, esse daqui é a definição do meu método. Vamos para outros jeitos de fazer a definição do método. O próximo aqui, ele vai fazer a conversão uppercase. Vamos colocar aqui bonitinho. Upper. Também é returning. Igualzinho em cima. Value type string. Legal? Reparou aqui que coloquei aqui dois pontos, porque eu vou criar outros métodos e eu não vou repetir a palavra methods. Você entendeu? Daqui de cima eu tive que repetir novamente, porque eu coloquei um ponto. Lembra? O ponto define o fim de uma instrução em ABAP. Quando eu quero continuar, eu uso a vírgula. Então aqui eu vou definir um outro método. Tá? Então, o replace. O replace ele vai receber qual é o padrão, o que eu quero retornar, né? Vou chamar de pattern, e qual o valor que eu quero substituir. Então eu preciso o quê? Receber um parâmetro. Então é importing. Tá? Então eu vou importar um valor de quem estiver chamando e eu vou chamar de pattern. Ok?
do tipo string. Eu também vou receber um valor chamado o replace, que é do tipo também string. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou retornar returning value string value do tipo string, ok? E veja, eu vou colocar a vírgula ao invés do ponto, e aí eu vou declarar um outro método aqui, que é simplesmente o get value, que aí eu posso copiar aqui em cima. Cadê meu mouse? Aqui. Certo. Ok? Então, qual das duas maneiras está certa? Qualquer uma delas, tá? Eu, particularmente, eu gosto mais de repetir métodos, tá? Porque fica até mais fácil. Imagina numa situação onde possivelmente tivesse que fazer um merge, né, de duas pessoas trabalhando na mesma classe e depois fazer o merge disso. Isso não existe em ABAP, mas pelo menos o meu código fica, vamos imaginar assim, esse replace aqui, se eu precisar comentar, por exemplo, o get value, tirar esse método, eu tenho que mexer na declaração do replace. Entenderam onde que eu fui parar? Às vezes eu quero mexer no get value, sumir com o get value, mas eu tenho que vir aqui colocar um ponto. Pode ser que eu esteja inserindo um erro no código, tá? Gosto de ser bastante conservador, não mexer no código que não faz parte da minha alteração, tá? Pode ser um pouco de preciosismo, mas é um jeito de programar. Qualquer uma das duas formas tá valendo, ok? Então, tenho aqui return, eu usei aqui só importing, o método que retorna um valor aqui. Qual a diferença de usar returning e qual a diferença de usar exporting, tá? Quando a gente estiver usando esses métodos aqui, eu vou voltar nessa diferença, aí vai ficar bem mais claro, porque eu vou falar de métodos funcionais. Então, olha aqui, declarei meus métodos. Então, agora o que falta fazer? A implementação desses métodos aí. Lembra-se? A implementação é feita onde? Aqui na parte do implementation, tá? O ABAP é um pouquinho diferente com relação ao JavaScript, Java e outras linguagens, onde você tem na mesma declaração a definição e a implementação da classe. Aqui vamos dizer assim, é parecido com outras linguagens que eu já vi, o C++, se não me engano é assim, o Objective-C, a linguagem usada para programação de iPhone, iOS e no mundo Mac. E aqui também tem essa separação da definição e a implementação dentro do ABAP. Okay? Então, dentro da implementação, eu não preciso definir nada, porque tudo que é definição, parâmetro de método, é tudo lá em cima. Okay? Então, aqui embaixo, simplesmente eu vou começar a implementar os meus métodos. Opa, aqui. Começar o primeiro aqui, tá? Pela ordem, até para ficar bonitinho o nosso código. Então, end method, ok? Então, o trim nada mais é do que eu vou usar o comando condense, ok? O comando condense é bem simples, ele simplesmente tira os espaços em branco do começo e do final. Como eu não quero mudar o meu valor original, então eu não vou aplicar o condense dessa maneira aqui, ó, imagina. Ok? Depois era só fazer o get value. Isso é uma decisão minha aqui de desenho. Eu vou fazer um pouquinho diferente, né? O que eu vou fazer? Tá vendo aqui o string value? Então, o primeiro passo do meu método é mover o valor do me value para ele. Certo? Eu vou criar aqui como se fosse uma cópia. E aí eu vou aplicar o condense aonde? Em cima do string value. Bom? Então isso daqui é só uma maneira de se programar. Porque eu quero guardar o value
tá? Eu quero guardar o value original. A gente vai ver na hora que eu estiver usando essa classe aqui, eu vou mostrar alguns exemplos mais disso, ok? Então, vou para o meu próximo método aqui. Method. O próximo da lista é o upper, tá? Da minha declaração. Que nada mais é do que ele vai trazer para mim vou fazer todas as letras ficarem em maiúscula, ok? Então, eu vou usar aqui o mesmo esquema, o string value, vou copiar, e aí eu vou usar o comando translate string value, e aí eu vou fazer to, vamos lá, vai aparecer uppercase. Legal? Então, simplesmente ele vai mudar para uppercase. Method. O próximo da lista tô achando que é melhor eu digitar mais. Eu digito mais rápido do que o autocomplete aqui. Então, o próximo da lista é o replace. Tá? Então, o replace, mais uma vez, eu vou copiar aqui o valor. Deixa eu mover isso aqui um pouquinho para cima, tá? E aí eu vou usar o comando replace all occurrences do que? Do pattern, ok? Aonde? Na string value. Por quem? Vou trazer aqui. Pelo replace. Bom, então eu vou mudar todas as ocorrências do pattern na string value por replace. Legal? E aí ele vai retornar o string value. Repararam aqui também, olha só que interessante, uma coisa que está me passando aqui, que você não precisa dar o comando return qual é o valor. Simplesmente quando você declarou aqui que ele está retornando o valor, na hora que você move o valor para aquele parâmetro, automaticamente quando esse método for encerrada a execução, ele retorna o valor que você tinha falado, tá? Nesse caso aqui, o string value. Vamos para o nosso último método. E o get value. Esse é bem... Isso daqui é bem simples, aonde a minha string value... vou até copiar, só para dar o gostinho de que eu não estou digitando nada. Simplesmente move, ok? Então essa é a implementação da minha classe. Vamos verificar se tem algum problema ativo, tá? Então o que nós criamos até aqui? A definição da minha classe, um construtor para ele. O construtor eu vou falar mais nos próximos vídeos, tá? O construtor merece uma atenção especial. Os métodos eu posso criar a definição dos métodos repetindo o comando métodos, ou coloco métodos dois pontos usando a vírgula, ok? A vírgula aqui e aqui. Protected section está aqui em branco porque eu não tenho nenhuma herança. Nesse caso eu não prevejo fazer nenhuma herança, pelo menos nesse exemplo aqui, mas eu vou deixar. Private, que só pode ser acessado de dentro da minha classe. E aqui a implementação dos meus métodos. Reparem aqui que ainda eu estou fazendo algumas coisas aqui que pode ter uma oportunidade de refatoração. Veja, eu estou repetindo essa, vamos dizer assim, recuperação do valor de um atributo, sendo que eu tenho um método para isso aqui no getValue. Legal? Então, uma possibilidade de refatoração, pense, sempre procurar refatorar, era substituir essas chamadas aqui pelo método getValue. Ok? Como é que eu poderia fazer isso e ter certeza que eu não vou quebrar o código? Adivinha? Com testes unitários. Daí a importância dos testes unitários. Imagine que você já codificou
métodos muito mais complicados do que esse, e você decide fazer uma refatoração, invariavelmente você vai preferir não fazer essa refatoração em prol do medo que você tem de mexer no código e quebrar alguma coisa que já está testado, que você já, em teoria, garante que está correto. Certo? Então, o que é legal dos testes unitários é que eu consigo fazer refatorações de maneira bem segura, tá? Então, continuando, eu declarei a minha classe está pronta, agora ela está pronta para eu poder usar essa classe, tá? Então, eu vou criar aqui um start of selection, tá? Para definir o meu programa, e eu simplesmente vou usar essa classe para mostrar como é que cria essa classe. Para criar o objeto, eu uso o comando createObject. Mas antes de criar o objeto, eu preciso declarar uma variável de referência, tá? Então, aqui eu vou colocar my string type have to quem? O nome da minha classe. Vou usar aqui minha classe local. Tudo bem? Repararam o jeito que eu criei? Eu criei como um tipo de referência, tá? Porque quando eu crio um objeto, esse cara aqui não é o nome do meu objeto, é simplesmente uma referência, uma espécie de ponteiro que vai apontar para aquele objeto em memória em tempo de execução. Então vamos lá, vamos create object, o que? My string, tá? Exporting o valor que eu quero para ele, né? Exporting quem? String value igual a string que eu quero. Vamos lá, vida longa e próspera ao TDD. Ok? Então, o comando createObject, ele é o responsável pela criação do objeto. Então, lá em memória, ele vai ter um espaço reservado para esse objeto que eu estou criando, e a minha variável myString, ela vai apontar para esse objeto, que aí vai permitir que eu acesse esses objetos aqui, de maneira que eu posso usar esses objetos aí do jeito que eu quiser, tá bom? Aqui vai ser bem simples, eu vou só usar uma série de comando writes para mostrar a utilização desse cara aqui. Então, por exemplo, eu vou o trim. Opa! O método trim, ok? Então, vou colocar aqui o trim e aí a minha my string. Tá? Eu uso aqui o seletor, tá? Trim de método. Vamos lá. Em todas as outras linguagens é o ponto. Aqui em ABAP, o ponto é usado para outra coisa, lembra? Para marcar o fim de uma instrução. Então, o que eu tenho que fazer? Ele vai gravar vai usar o sinal de traço como se fosse uma flechinha aqui, tá? Então, trim não vai receber nenhum parâmetro. Legal? Que mais? Só isso. Tá? Graças à versão 7.4, eu não preciso jogar o valor desse método, que retorna desse método, para dentro de uma variável e aí fazer o write. Graças a Deus, o write finalmente é inteligente e ele aceita isso daqui dentro do método. Senão você teria que criar uma variável do tipo string e mover essa variável para ela. Aqui eu vou voltar. Tá vendo que eu usei diretamente o método? Por isso que ele chama métodos funcionais, porque o valor que ele faz no return, ele vai substituir aqui quando estiver rodando esse write aqui, ok? Também serviria para expressões matemáticas. Então, se esse cara retornasse um número, eu poderia usar ele dentro de uma expressão matemática, dentro de um cálculo, tá bom? Vamos lá, vou fazer o próximo write, o próximo da lista aqui. Vamos ver aqui. O próximo da lista é o upper.
tá? Do mesmo jeito, bem simples, myString, o seletor, ele deverá trazer aqui, olha só que bonito, upper, abre e fecha, certo? Então, dessa maneira aqui que eu uso que eu chamo o meu método, por exemplo, dentro do write, eu poderia chamar o meu método fora do write, se fosse o caso. Vamos lá, o próximo agora é o replace. Replace, a chamada desse método, ela é um pouquinho mais completa, né, para não falar complexa, porque não diria que chega a ser complexa, tá? Então eu preciso passar 2 parâmetros para esse método. Nos 2 de cima eu não passei parâmetro nenhum. Nesse daqui eu preciso passar um parâmetro. Então eu coloco o nome do parâmetro. Vamos ver aqui se o autocompletar aqui, como é que ele é. Olha lá que bonitão. O parâmetro, eu vou procurar TDD, legal, e vou substituir por ABAP. Ok? Ponto. Write. E aí, só para a gente ter uma noção, já que é o value, você já deve imaginar o que eu vou chamar aqui. Get value. Ok? Vamos lá. Ele está reclamando aqui de alguma coisa. Opa, faltou um igual aqui. Joia? Então, posso ativar e eu posso executar esse cara aqui. Olha lá, então o trim ele tirou os espaços iniciais. Isso daqui eu vou melhorar um pouquinho aqui, né? Porque se eu estou falando que ele tira os espaços iniciais, eu preciso colocar aqui alguns espaços na frente aqui. Vamos ativar e executar novamente. Então olha lá o resultado. O trim tirou os espaços no começo e no final. O uppercase colocou tudo em uppercase. O replace trocou o TDD por ABAP. E o value simplesmente retornou o valor. Ok? Foi uma maneira bem simplificada de usar uma classe, mas é um exemplo que eu gostei porque abordou aqui quase tudo que eu tenho que falar inicialmente sobre classe, tá? Na criação de classes e na definição, criação de objetos, tem um monte de coisa ainda que eu posso falar. Então vocês viram que foi bem simples, uma classe até interessante, mostrando aqui a manipulação de strings através da orientação objeto. Isso daí eu achei legal, gostei desse exemplo quando eu vi. Mas é bem simples, tá? Tá faltando aqui um monte de coisas aqui na definição da classe e na criação do objeto. Mas para uma primeira introdução, para vocês entenderem como que é a criação de objetos e manipulação dos objetos, chamar os métodos desses objetos, tá valendo. Aqui só um detalhe, então vocês podem ver aqui, é muito legal usar os métodos funcionais, é uma mão na roda. Ele te ajuda até em parte durante o seu processo de desenho, né, de projeto da sua classe. Então, se você estiver usando o exporting, você não pode usar o método dessa maneira aqui, porque o runtime fala, ei, qual é o exporting que eu vou usar aqui? É só o returning. E eu só posso ter um único returning para cada método. Isso é bem legal porque te ajuda no desenho da sua classe, porque força você a ser simples e não um método que recebe um monte de imports e exporta um monte de informação, tá? Então cada método faz uma única tarefa. Outro jeito que eu poderia fazer é usando o famoso call method, tá? O call method ele só existe porque
Para os ABAPeiros mais velhos, que estão acostumados com call function, tem uma sintaxe parecida com a deles. Tá? Mas seria a mesma coisa, ó. MyString, o seletor, por exemplo, o replace, certo? E aí eu começo, call método, ainda poderia usar a mesma sintaxe, abrir e fechar aqui, mas ele tem uma sintaxe ainda mais extensa, que aí é mais próxima da função, onde eu coloco exporting, e os parâmetros de exporting dele. Então, o pattern, mesma coisa, igual, que eu tinha substituído? TDD, né? Eu vou procurar TDD, eu vou substituir pelo quê? Vamos lá, o que eu posso fazer? SAP, em homenagem ao meu amigo Fábio, Fiore. Legal? E aí eu preciso, olha só, essa sintaxe aqui ela é bem chata, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um returning na minha definição, aqui ele vira receiving. Já vou mostrar aqui também, ó, se lá em cima o returning vira receiving aqui, que imagina, returning que eu estou olhando na minha definição, imagina que eu estou do lado da minha definição do meu método. Então eu estou falando, ei cara, você retorna esse valor. E aqui na chamada do método, que eu falo, ei, receba esse valor. Ok? Faz sentido. É a mesma coisa, por exemplo, aqui, ó, no replace, que eu tenho o exporting. Só que esse cara aqui, se você olhar na definição, vamos subir aqui em cima, ó, é importing. De novo. Então, quando eu estou aqui em cima, eu estou na perspectiva do meu método. Importing, ou seja, importa o valor para dentro do meu método. Quando eu estou aqui embaixo, chamando o meu método, eu estou da perspectiva do meu usuário, o meu usuário que está usando aquele método. Então, ele está o quê? Exportando valores para dentro do método. Esse é o racional aqui. Então, string value. E eu recebo esse valor para onde? Eu não posso usar direto no write. Aí eu preciso fazer o quê? Criar aqui uma variável local aqui. Por exemplo, converted string. Type string. Bom, e aí eu tenho que usar esse cara aqui dentro da minha chamada. Vamos ver. Cada vez mais eu adoro o Eclipse. Certo? Olha lá. A chamada é a mesma. Legal? Agora vamos ver aqui. Vou só repetir esse cara aqui. Para mostrar aqui qual é o valor. Na verdade, eu quero aqui, Ctrl C. Aqui, converted. Bom, botar um ponto aqui. Deixar ele bonitão. Vamos ativar. E aí eu vou rodar. Ixi, o que está acontecendo? Fecha. Ativado. Vamos executar esse cara. Vocês vão ver que o resultado final vai dar no mesmo. Tá? Vida longa e próspera ao Fiore. Então por hoje a parte de código fica por aqui. Mostrei tudo o que eu precisava aqui para vocês em termos de definição de uma classe, implementação da classe e a criação do objeto e utilização desse objeto num programa ou por algum outro usuário. Olá, então chegamos ao final de mais um vídeo. Esse daqui, ao contrário dos outros vídeos dessa série, eu já comecei a programar bastante. Espero que vocês tenham gostado. O código aqui ainda é bem simples, mas nos próximos vídeos eu planejo ficar um pouco mais complicado, abordando outras características da criação de objetos, da criação de classes. Tá? Tem ainda bastante coisa para falar, mas hoje foi mais uma introdução de como criar o objeto, de como utilizar esse objeto dentro do seu programa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá joinha aqui embaixo, assina o canal, comenta lá no post. Se você viu que eu falei alguma coisa errada, mande e-mail para mim, comenta lá. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo na semana que vem. Um abraço.